Aleluia. Parabéns a todos vocês que conseguiram romper a nevasca que está caindo lá fora, né? Meu Deus do céu. Isso, obrigado, querido. Obrigado. Está muito frio lá na sua casa também ou não? Eu vi algumas pessoas chegando de camiseta, ainda estão de camiseta aqui. Eu acho um absurdo uma coisa dessa. É uma afronta. Eu só não vim com minha touca e meu meião do Corinthians hoje para não assustar vocês. É verdade? Assustaria, né, queridos? Meu Deus. Mas vamos lá. Amados, abra a palavra do Senhor lá no livro de Juízes, capítulo 6. Juízes, capítulo 6. Quero continuar a leitura com vocês a partir do versículo 14. Juízes 6, versículo 14, diz: Então se virou o Senhor para ele e disse: Vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: Já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Ele respondeu: Se agora achei graça diante dos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que me falas. Rogo-te que daqui não te apartes, até que eu volte e traga a minha oferta e a deponha perante ti. Respondeu ele: Esperarei até que voltes. Entrou Gideão e preparou um cabrito e bolos. A carne pôs num cesto e o caldo numa panela, e trouxe até debaixo da árvore e o apresentou. Porém o anjo de Deus lhe disse: Toma a carne e os bolos, põe-nos sobre esta penha e derrama-lhes por cima o caldo. E assim se fez. Estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia na mão e tocou a carne e os bolos. Então subiu o fogo da penha e consumiu a carne e os bolos. E o anjo do Senhor desapareceu da sua presença. Viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse: Ai de mim, Senhor Deus, pois viu o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: Paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou de O Senhor é Paz. Ainda até o dia de hoje está o altar edificado que pertence aos abizeritas. Por enquanto até aí, queridos. Amados, nós estamos ministrando a respeito da vida de Gideão e das escolhas de Gideão, e tem sido assim um tempo muito abençoador de crescimento para todos nós. Como temos aprendido a respeito da vida desse homem de Deus e das suas escolhas, principalmente, e isso ganha relevância quando você analisa, quando você lê o contexto em que vivia Gideão. Eu estava lendo desde o início do capítulo 6, se você não leu, não teve a curiosidade de ler todo o capítulo 6, faça, é muito abençoador. Por exemplo, nós descobrimos, a partir da leitura do início do capítulo 6, que o arrastão, esse arrastão moderno que nós conhecemos de Copacabana, no Rio de Janeiro, não foi inventado em Copacabana, foi inventado aqui no livro de Juízes. O primeiro arrastão que se tem história, que se tem notícia na história, aconteceu aqui nos dias de Gideão. Diz a palavra do Senhor que o povo de Israel semeava na época da colheita, os midianitas, os amalequitas e os demais povos do Oriente, eles se ajuntavam, eles subiam, e eles subiam contra a nação de Israel, e eles levavam tudo, eles não deixavam nada, eles levavam a colheita, levavam os bois, queridos, não deixavam nada.
Isso é que eu chamo de verdadeiro arrastão. O resto é projeto, né? A primeira vez que eu vi no noticiário a respeito do arrastão que aconteceu no Rio de Janeiro, o pessoal descendo dos morros, indo para a praia, fiquei admirado com aquilo e não consegui ligar o texto. Um dia eu relendo, né, esse texto, eu falei, opa, descobri aonde aconteceu o primeiro. E hoje eu quero dar continuidade com vocês a respeito dessas escolhas de Gideão. Na verdade, Gideão fez uma grande escolha, porque no meio daquele quadro, onde todos estavam abatidos, amedrontados, com medo, afinal de contas, era um povo que caminhava sem esperança, Gideão se levantou e ele decidiu semear naquela terra. Uma coisa é você semear numa terra fértil, numa terra onde há segurança, onde há a possibilidade de você semear e colher. Outra coisa é você caminhar contra a esperança. Uma coisa é você semear numa terra onde historicamente está sendo assolada pelos inimigos, onde historicamente os seus pais, os seus amigos, não, estão assim desanimados porque eles tiveram a experiência de semear e não conseguiram colher. E Gideão escolheu aquela terra e diz, eu vou plantar os meus pés. Uma das primeiras escolhas de Gideão foi, eu vou plantar os meus pés aqui, vou lançar nesse lugar a minha semente. E eu creio, a despeito desse quadro, que eu vou colher. Queridos, que coisa tremenda essa escolha de Gideão. Porém, hoje nós estudaremos a respeito de uma das maiores, se não a melhor, eu reputo a melhor escolha que Gideão fez. Porque quando você olha o quadro bíblico, a narrativa, esse encontro que Gideão estava tendo com o anjo do Senhor, você percebe que Deus se levantou e veio ao encontro de Gideão porque desejava ungí-lo para um projeto maior, um projeto tremendo. Deus queria ungir e levantar Gideão como um forte, grande e próspero líder ali em Israel, no meio desse quadro caótico, terrível, desanimador. E quando você vê o anjo do Senhor vindo ao encontro de Gideão, você percebe que Gideão, de alguma forma, ele tenta se esquivar daquilo, ele tenta se proteger daquilo, ele tenta se esconder ou ficar longe do propósito eterno ou o propósito divino do Senhor. Ele então começa a levantar justificativas. Você vê na narrativa do anjo do Senhor com Gideão, na verdade, é uma narrativa, é uma troca, né? O anjo do Senhor está tentando fazer uma conexão, uma difícil conexão com Gideão, porque de alguma forma ele queria transmitir, ele queria dizer a respeito dos desígnios, dos projetos de Deus para a vida de Gideão. E Gideão, ele fica assim, reativo, né? Ele coloca um pé atrás e ele começa a trazer objeções, justificativas, desculpas, porque ele não poderia, segundo ele não poderia viver alinhado ao projeto de Deus para a sua vida na sua geração. Esse é o começo de toda a narrativa de Gideão com o anjo do Senhor. Sabe que eu fico admirado, queridos, com esse texto, com essa narrativa? Como o homem consegue, como nós conseguimos afastar os projetos de Deus para as nossas vidas, o plano de Deus para as nossas vidas, por conta das nossas desculpas. Eu não sei se você já parou, já teve aquele momento assim, né, maduro, de entrar na presença do Senhor e falar, Senhor, quantas desculpas eu tenho dado, e até hoje eu tenho vivido à margem do projeto do Senhor, distante, desajustado desse projeto bendito, eterno, alto do Senhor para a minha vida. Senhor, por que eu tenho levantado tantas justificativas e tantas desculpas, e me tornado assim um cara satisfeito, um homem, uma mulher satisfeito de viver com pedaços, né, ou com respingos do plano divino do Senhor para a minha vida? Como é triste quando nós nos defrontamos, nós nos encontramos com as nossas desculpas.
e percebemos que aquelas desculpas fazem com que a gente caminhe desalinhado com a vontade do Senhor. Eu estava pensando a respeito de algumas desculpas que alguns homens, algumas pessoas deram ao Senhor, desculpas que nós encontramos na narrativa, na descritiva bíblica de Gênesis e Apocalipse. Você vai encontrar inúmeras. Eu lembrei do estudo na conversa de Jesus com os seus discípulos, com aquela multidão, com aquelas pessoas que o seguiam. Eu lembrei de que certa vez Jesus trouxe uma parábola a respeito de um grande jantar, um grande banquete. E Jesus disse que um certo homem, um próspero homem, resolveu fazer uma grande festa, um grande banquete, e decidiu convidar muitas pessoas. Chegada a hora do jantar, né, do acontecimento, daquele momento de finalmente comer, os convidados não apareceram. Então ele chama o seu servo e fala: servo, aconteceu alguma coisa, eles esqueceram, algo está acontecendo, não chegaram até agora. Vá e avise-os que nós estamos aguardando esse povo. E o servo vai. E o primeiro dos convidados diz assim para o servo: olha, não deu, deu ruim, não vai ser possível aparecer nesse jantar, afinal de contas, eu comprei um campo, e eu preciso ver esse campo, tenha-me por escusado, ou seja, aceite a minha desculpa e avise o Senhor, o teu Senhor, que eu não vou poder comparecer. Essas coisas acontecem, não acontece, queridos? Coisa de última hora, né? Aconteceu com esse homem. Então o servo foi na casa do outro e disse para o outro: olha, o jantar está na mesa, estão aguardando por você, e aí, você vem ou não? E esse outro homem disse: rapaz, você não sabe o que aconteceu, não é que eu comprei 5 bois? Comprei 5 bois, um negócio assim imperdível, né? Não podia perder, o preço de ocasião, boi ajeitado, só que eu preciso experimentar. Eu ainda não experimentei, comprei, mas não experimentei. Agora eu preciso experimentar esses bois, ver se eles são bons para a lida mesmo. Me tenha por escusado, eu não posso, né? Surgiu essa situação, essas coisas acontecem, né? Negócios acontecem, e quando surge oportunidade, você não pode perder. Me tenha por escusado, avisa o Senhor, não vou poder comparecer. Então o servo, ele foi para a casa de um outro convidado, e chegou na casa do outro convidado e falou: ó, comida está esfriando, estão aguardando você, como é que é? E ele falou: rapaz, não dá, casei-me, e você sabe como é que é a vida de casado. O texto não fala se ele era recém-casado, se estava no momento de lua de mel, o que era, ou se era daquele que já estava há 15, 20 anos casado e falou: eu estou casado. Você sabe como que são as coisas de casa, né? Se eu me ausentar, deixar a esposa aqui, ou sair com a esposa, e a gurizada, como que vai fazer? Eu chego aqui, não tem mais casa, botaram fogo, guri, você sabe como que é o negócio. Gente, desculpas, justificativas. A narrativa do texto, Lucas 14, fala sobre isso aí, né, sobre a parábola da grande ceia. E é interessante, quando o Senhor ouve aquelas desculpas, ele fala: sai pelos valados, sai pelas ruas aí, e assim, traga aqueles que não foram originalmente convidados, mas que entendam a oportunidade, o momento da oportunidade, e venham para a ceia. Eu lembrei de uma outra justificativa, lembrei da justificativa de Ezequiel. Ezequiel, eu quero que você abra comigo. Eu falei Ezequiel e estou aqui em Jeremias. É Jeremias. Jeremias é um texto que vale a pena você anotar, deixar anotado na sua Bíblia aí, que ele é interessante porque a palavra do Senhor veio para Jeremias. E o Senhor traz uma visão para Jeremias. E nessa visão o Senhor diz para ele: Jeremias, antes que você se formasse, né? Ou seja, você estava sendo formado ainda no ventre da sua mãe, e eu já tinha projetos tremendos a respeito da sua vida, Jeremias, né? Eu já te conhecia, e eu já havia separado você, consagrado você para ser um profeta para as nações.
É interessante a resposta que Jeremias, ele diz ali no versículo 6, ele diante dessa palavra do Senhor, né, ele diz: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Sabe, queridos, diante de uma palavra de Deus, diante da exposição de um projeto tremendo, de um plano tremendo de Deus, já pensou que é você receber uma palavra de Deus dizendo assim: olha, você estava sendo formado ainda, e eu já tinha projetos, planos eternos, abençoadores para a sua vida, de te constituir, de te levantar como um profeta nas nações. Olha que palavra tremenda, queridos. E Jeremias, diante daquela palavra do Senhor, ele diz: ah, Senhor, o Senhor está falando com a pessoa errada, porque, tá certo, eu sou homem, eu não sei falar. Quantos já ouviram essa? Eu já ouvi tantos. Não, eu não posso. Eu não posso me envolver porque eu não sei falar, eu tenho uma dificuldade tão grande, eu fico assim nervoso de falar assim em público, né? Eu tremo todo, eu fico gaguejando, as palavras me fogem, eu não sei o que acontece comigo. Procura outra pessoa. Jeremias diz: eu me sinto como uma criança. Essa é mais uma das justificativas ou desculpas que se dão ao Senhor, que nos desajustam do projeto eterno, divino do Senhor. Mas a melhor de todas mesmo, assim para mim, eu tenho que é a número 1, a pole position de todas, né? Provérbios fala a respeito da desculpa do preguiçoso. Eu creio que muitos de vocês já leram, sabem bem esse texto, conhecem bem. Mas o preguiçoso, né, o texto lá em Provérbios diz que o preguiçoso, ele diz que ele não pode sair, ele não pode trabalhar, né, porque um leão está na rua, está nas ruas, né, diz o texto, né? Assim diz o preguiçoso, né? Um leão está nas ruas, eu não posso sair, porque se eu sair de casa eu vou ser comido, né, vivo, atacado por um leão. Gente, essa daí é a número 1, né? As demais perdem em muito diante dessa desculpa. Eu não posso fazer tal coisa porque, né, é alguma coisa que você e eu já experimentamos. Eu já experimentei muitas vezes aquela coisa de você ir para uma celebração, de você abordar um amigo, convidar um amigo, falar: querido, vamos ter uma reunião, né? Vamos ter um seminário, vamos ter uma palestra na igreja, vamos ter um culto abençoador, né? E eu queria te convidar, vai ser tal dia. A pessoa, ela consegue antever, ela consegue antecipar um mal-estar para daqui 10 dias, para o dia do convite. Ela fala: cara, seria assim uma oportunidade tremenda de estar com vocês, eu queria tanto, eu nunca fui num negócio desse, mas daqui 10 dias eu vou ter uma dor de barriga. Cara, eu tenho a impressão que eu vou levantar com mal-estar. Aquele dia, você já viu, né, o Datafolha, o que o Datafolha fala sobre a previsão do tempo? Vai cair neve. Amados, já aconteceu com você não, de ouvir essas coisas? Eu pergunto mais, vocês já perceberam como nós arrumamos desculpas? Como que nós levantamos justificativas? Às vezes a coisa assim não bate, né? Não tem como, elas não se encontram, a conta não fecha. Você fala: meu Deus, como é que eu estou caminhando até hoje sobre esse fundamento, sobre esses argumentos, e eles não me conduzem, não têm me conduzido a lugar nenhum, mas eu ainda estou me esquivando das pessoas, como se eu pudesse dar uma resposta, ou tivesse que dar uma resposta a alguém. Eu lembro de um amigo, quem tive oportunidade de compartilhar o Evangelho, né, assim, a prestação, aquele foi bem a prazo, porque sempre eu deixava uma pitada de sal, alguma coisa para ele pensar, né, e eu lembro que esse amigo um dia disse: eu tenho uma resposta, eu sei que eu te devo uma resposta. Na verdade, ele se sentia na obrigação de me dar uma resposta diante das provocações que eu fazia, do Evangelho que eu comunicava, de alguma forma, deixava alguma coisa para que ele pensasse. Ele acreditava na visão, na percepção dele, que ele tinha que dar uma resposta para mim. Na verdade, nós não precisamos dar uma resposta uns pelos outros, para os outros, não é isso.
Você não precisa dar uma resposta para o pastor da igreja, para o teu líder de célula, para a pessoa que está te provocando um negócio. Não é nesse plano, queridos, não é no nível, não é no plano natural. Não tem nada a ver com o pastor da igreja, não tem nada a ver com o teu líder de célula, não tem nada a ver. A questão é com o dono da casa, o dono do banquete, aquele que preparou a mesa, aquele que estendeu a mesa, aquele que antes de você ser formado, diz: eu tenho projetos eternos para esse homem, para essa mulher, eu tenho projetos eternos para essa família, e te mandou chamar. Quem mandou chamar, ou quem chamou, queridos, é tranquilo, é servo. Pode ser líder de célula, pastor da igreja, né? O querubim da guarda, o apóstolo da cocada preta, né? o mestre da pipoca gourmet. Queridos, é tudo servo. O resto é vaidade. Se essas pessoas, se todos nós nos apresentarmos de uma outra forma, isso aí, queridos, é mera vaidade. Vaidade das vaidades, já disse o pregador, tudo é servo. É servo que chega e fala: ó, tem uma mesa, o Senhor, Ele sim, é digno de honra e glória. Ele sim, aquele que se preparou, aquele que tem planos tremendos a nosso respeito, aquele que te incluiu, que poderia ter feito tudo a nosso despeito, mas Ele decidiu incluir você, decidiu incluir a mim. E diz: eu quero você, eu quero que você faça parte desse banquete eterno, que vai ter início, mas não vai ter fim, de eternidade e é eternidade. Aleluia, aleluia, queridos. Deus eterno, para esse, um dia todos nós estaremos diante dEle, e aí não tem aquela de acabaram essas justificativas. Acabou tudo. Vou falar o quê? O momento da oportunidade fechou, e eu sempre digo: oportunidade é aquela porta que tem a tranca para o lado de dentro, a maçaneta para o lado de dentro. Eu não tenho a condição de abrir ou fechar. Sabe por que eu reputo essa decisão de Gideão aqui em Juízes a melhor das decisões? Porque é exatamente nesse momento, nesse texto que nós lemos, que Gideão começa o alinhamento com o plano divino. Até então, Gideão tem muitas justificativas e tem muitos argumentos para se esquivar. Só que a partir desse momento, Gideão, ele se esvazia os seus argumentos ficam esvaziados, perdem o sentido, assim, não tem mais condições de trazer mais nada. E quando o anjo do Senhor ouve tudo aquilo ali, e ele diz assim: eu estou contigo, e porque eu estou contigo, o negócio vai acontecer, você vai ferir os midianitas como se fosse um só homem. Ele muda de conversa, de repente. Agora, ele não muda apenas de conversa, de repente, ele não fala, não, ele não passa mais a trazer os argumentos, as desculpas, as justificativas, não. Ele muda a conversa, mas ele muda também de posicionamento. O posicionamento de Gideão é outro. Por quê? Porque agora não é mais o cara que olhava para si e se considerava um cara indigno. O cara que olhava para as histórias do passado e falava: mas o que é feito dos feitos, das maravilhas do Senhor que os nossos pais nos contavam? Não, nada disso. Ele não olha mais para a sua origem humilde, né, para dizer assim: pô, mas eu venho de uma origem muito humilde, né, eu acho que eu não sou de... Não. Ele começa a falar sobre adoração, sobre sacrifício. Ele falou: mas Senhor, se eu agora achei graça diante dos teus olhos, o posicionamento dele muda. O que é isso? O milagre está acontecendo aqui, um tremendo milagre está acontecendo. Ele começa a se ajustar, ele começa a se alinhar ao projeto, ao plano de Deus para a sua vida. Queridos, e o alinhamento é a melhor experiência que um homem pode ter depois da sua conversão. Logicamente, a conversão é a melhor, é o maior e o melhor milagre que o homem pode experimentar. Depois
depois da conversão, é o alinhamento. O desalinhamento nos leva a caminhar à margem. Você tem até boas iniciativas, como Gedeão teve boas iniciativas numa terra onde ninguém queria semear. Ele falou: eu vou semear, eu vou semear e vou colher. Você tem boas iniciativas, boas escolhas, mas o alinhamento, o desalinhamento te desajusta, te faz com que você caminhe pesado, faz com que você caminhe à margem, faz com que o peso daquelas desculpas e justificativas, que são verdadeiras muletas que nós carregamos, né, faz com que a gente se alinhe com outras pessoas que caminham também com muletas, e as pessoas que caminham com muletas gostam de caminhar com outras pessoas que caminham com muletas. Sabe por quê? Porque quem está alinhado, o cara quer correr, a mulher quer correr, ele quer avançar para dentro do projeto de Deus, ele não fica embaçado. E gente que está embaçado, que está desalinhado, ele gosta de andar com gente que tem muleta. Por quê? Porque quando ele abre uma situação, a outra pessoa tem uma situação idêntica dele, e ela consegue então falar: é verdade, eu acho que estão exigindo demais de você. Isso é exigir demais de você? É nada. É nada. O que está faltando é chutar, não o pau da barraca, mas o pé da muleta. Chuta o pé da muleta dessa pessoa para que ela caminhe, se ajuste, queridos. É a melhor experiência que o homem pode ter depois da sua conversão, é se alinhar ao projeto de Deus, ao plano eterno do Senhor para as nossas vidas, e falar: Senhor, eu quero experimentar, eu quero viver aquilo que o Senhor construiu, formatou, formulou para mim, ainda antes que eu fosse um sonho no coração dos meus pais. Eu estava sendo formado, e Deus já me via. Eu estava sendo entretecido ali, os músculos estavam sendo criados, e Deus já liberava propósito eterno sobre as nossas vidas. Uau! Agora um alinhamento, fala assim comigo: o alinhamento só acontece quando desistimos das nossas muletas, das nossas desculpas, das nossas justificativas. Vocês compreenderam? Enquanto nós temos argumentos, queridos, enquanto você tem justificativa, enquanto você tem assim fortes argumentos para dizer que não pode, não quer, não vai, o alinhamento te aguarda, o anjo te aguarda. Quando Gedeão diz: se eu agora achei graça diante dos seus olhos, aguarda um pouquinho, eu vou trazer uma oferta ali. O anjo falou: tranquilo, estou aí aguardando. O plano eterno do Senhor te aguarda. Queria te dizer isso em nome do Senhor Jesus. Agora entenda: a oportunidade é alguma coisa que você não tem a condição de abrir e fechar. Eu levantei hoje de manhã, hoje eu levantei, essa semana eu quero arrebentar, essa semana eu levantei assim, vou abrir todas as portas. Você não abre porta de oportunidade, oportunidade passa diante dos teus olhos. Se você tiver juízo na cabeça, se tiver olho aberto, você fala: uau, pulei para dentro, não posso perder esse negócio, Deus está me chamando, Deus está me dando aquela, entrei. Agora esse negócio só acontece se você parar de usar as suas muletas. Eu pergunto para você, queridos: até quando? Até quando você, querido, você que está me ouvindo em casa, ouvirá essa palavra, até quando você vai ficar assim contente em se esconder atrás das desculpas, das justificativas, para não dizer sim ao Senhor, para não dizer sim ao alinhamento de Deus, para não dizer sim ao plano eterno do Senhor para a sua vida? Mas agora Deus vai ter que, se eu entregar minha vida para o Senhor Jesus, eu vou me tornar um religioso. Misericórdia. A última coisa que eu desejo para você, para qualquer pessoa, é que você se torne um religioso. Alguém mais pode dizer amém? Ufa! Alguém mais pode dizer misericórdia? As pessoas se escondem, e essa é uma terrível muleta que as pessoas usam, que é a sua religião. Tira essa pessoa do curso e do alinhamento do Senhor. Eu quero terminar essa palavra com vocês dizendo que a escolha de Gedeão
foi entre permanecer com as muletas das justificativas ou viver alinhado com o projeto eterno do Senhor. A grande escolha de Gideão foi: ele poderia permanecer como ele se apresentou no início do texto, um homem de muitos argumentos, um homem de fortes justificativas. Eu não posso porque assim, a casa dos meus pais é uma casa tão humilde, tão pobre. Se não bastasse isso, eu sou menor, nem sou contado, todos são contados ali. Se alguém que tem alguma perspectiva dentro de casa, são todos eles, menos eu. Ele poderia continuar gastando a sua vida inteira com essa justificativa, escondido, olhando para si próprio, olhando para os seus recursos, para o seu braço, e falar assim: eu não tive um bom estudo, eu não tive uma boa formação, eu não tive uma boa estrutura de lar, eu não tive boas referências, as circunstâncias me levaram a fazer isso. Eu sei que Deus tem sonhado, tem coisas tremendas, mas as circunstâncias, pastor, sabe como que é? As circunstâncias, pastor. E aí a gente começa a jogar culpa e transferir a culpa para todo mundo. Nós nunca somos responsáveis pelos nossos atos, pelos nossos passos, pelas nossas escolhas. O momento é agora. A oportunidade de Deus para a sua vida é para agora. Fazendo, vivendo as escolhas que você tem feito. A oportunidade está aí. A grande pergunta é: até quando nós continuaremos, estaremos satisfeitos de caminharmos à margem, enquanto que o chamado, o propósito do Senhor é vivermos no centro, o centro da sua vontade, o centro do plano divino. Uma das coisas que tenho feito é deixar com que as oportunidades e as respostas sejam tomadas sem constrangimento. Você fala, você instrui, você exorta algumas vezes, mas as escolhas e as respostas não serão tomadas por mim. Então, se a pessoa quer continuar vivendo as suas escolhas, as suas más escolhas, as suas justificativas, e continuar caminhando com as suas muletas, o que não dá é para você travar a sua caminhada, o seu chamado, as oportunidades de Deus para a sua vida, para caminhar com os que caminham com muletas. Eu creio que nós temos sido muito tolerantes com esse ministério de muletas. Quando aquele amado, aquela amada chegar com as muletas perto de você, não põe uma outra muleta também. Fala: querido, eu amo muito a sua vida. Deixa as muletas e venha para a vontade do Senhor. E venha viver a melhor experiência que um homem pode ter, sonhar, a experiência de viver como um servo do Deus Altíssimo, aquele que fez todas as coisas pelo poder da sua palavra, e poderia não ter feito o homem, mas decidiu fazer o homem, e fazer no homem a sua morada eterna. Poderia ter escolhido tantas coisas melhores, mas ele olhou para o homem, aquela criatura que ele mesmo formou no ventre de uma simples mulher,
e diz: eu vou habitar dentro desse homem, eu vou colocar o meu espírito dentro desse homem em formação, dessa mulher em formação. Uau. Eu sei que há algumas pessoas que estarão me ouvindo, estão nos ouvindo, como você, que precisa, nessa oportunidade, alinhar o seu coração ao coração de Deus, alinhar a sua caminhada, os seus passos com os passos do Senhor. Eu sei que tem. Eu queria dar essa oportunidade para você, fazer isso, de dar uma resposta a Deus. As escolhas de Gideão não são apenas conhecimento, uma palavra de conhecimento para, não, uau, que cara admirável, não, é uma palavra que nos exorta, é uma palavra de convocação, é uma palavra que de alguma forma tenta tirar-nos, né, quer provocar-nos a sairmos desse lugar de comodismo, para dizer: eu quero, e o alinhamento acontece, queridos, quando nós saímos, deixamos as justificativas e vamos para o lugar do sacrifício, o lugar da oferta. Gideão deixou as muletas do passado, as muletas da justificativa, e ele dá um passo tremendo. Na verdade foi um salto. Por quê? Porque a partir desse momento da conversa, ele começa a falar em sacrifício, ele quer ofertar, ele não quer mais apresentar as justificativas e desculpas, não, ele quer dizer para o anjo: vamos conversar agora sobre sacrifício, fica aqui. Eu tenho um cabrito. Uau, como alguém tem um cabrito? Numa época onde os midianitas, amalequitas e os povos do Oriente subiam e levavam tudo. Aquele homem tinha talvez uma das poucas e raras ofertas ali em Israel, um cabritinho, e ele diz: eu quero entregar o meu tudo, isso é raro para mim, eu quero me desvencilhar das desculpas, mas aquilo que eu tenho e que é bom, eu quero entregar como oferta no altar ao Senhor. Aleluia, isso é alinhamento. Alinhamento é quando você não entrega qualquer coisa, o que te sobra. É quando você entrega o que é raro, o que é caro, o que é precioso para a sua vida. Isso tem valor. E eu quero te convidar a chutar, a deixar de lado essas amuletas, as tuas desculpas, as tuas justificativas, e falar assim: Senhor, que se cumpra em mim a tua vontade, que se cumpra na minha geração, na minha vida, o projeto eterno do Senhor. O Senhor me levantou, me constituiu, me pôs nesse lugar para ser um homem que reflete a imagem de Jesus. Estou dentro, o que eu preciso entregar, o que é minha caro, qual é o teu cabrito, qual é o cabrito que você mantém guardado, isolado. Ei, não é a oferta coxa, sabe aquela coisa: pastor, melhor do meu tempo eu dedico para isso, mas sobra esse, né? É uma reunião que eu tenho que aparecer no domingo, né? Tá bom, vou lá, 1 hora de reunião, vou lá. Ei, isso não é o cabrito raro, não é isso não. Essa coisa que está sobrando, você entrega para qualquer outro. As religiões aceitam, o Altíssimo não. Para o Altíssimo, o Deus eterno é o melhor do teu tempo, o melhor da tua juventude, o melhor do teu amadurecimento, o melhor das tuas ideias, dos teus projetos, o melhor dos teus sonhos, o melhor de você. Se você quer fazer isso, eu quero, como um ato profético, se você entende: pastor, eu não tenho nada, eu estou alinhado com o projeto de Deus, glória a Deus, glória a Deus. Mas se você está sendo convencido pelo Espírito Santo de Deus, de que tem um cabritinho que você não entregou como oferta ao Senhor,
se você entende que ainda existem justificativas, muitas desculpas que o tornam um cara, um homem, uma mulher arredia o projeto do Senhor, queria te pedir para você se colocar em pé. Apenas você que sabe que você precisa entregar, você vai se colocar em pé e vai, como um reconhecimento de que você quer um alinhamento com o Senhor na sua vida, na sua história. Esse é o teu tempo. Se você bem me conhece, eu dou alguns segundos, não tem um dia todo. Seja rápido, a oportunidade não te espera, ela passa. Entrou, entrei. Não entrei. Obrigado, ninguém mais levanta, por favor. Os que estão em pé, fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos e permita que o Espírito Santo de Deus o conduza a esse momento, como Ele conduziu Gideão. Gideão, então, ele traz o cabrito, ele traz o caldo, ele traz os bolos. Era o melhor da sua despensa, o melhor das suas reservas, era o melhor que ele tinha, não era aquilo que estava sobrando, não. Ele diz: esse aqui é o melhor. E foi tão bom, tão bom, tão bom, que o anjo, quando viu aquilo, e ele viu os valores que estavam envolvidos, naquele ofertório, naquele cabrito, ele viu naquela carne, naqueles bolos, naquele caldo, ele entendeu o sacrifício, a entrega, a devoção, a inteireza de Gideão naquilo que ele estava entregando, da mesma forma como ele está vendo o seu coração nesse momento, e percebendo a inteireza, a verdade que há, o desejo que há em você de entregar, de não reter nada. Diz a palavra do Senhor, que o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que trazia na mão, tocou a carne, tocou os bolos, então subiu o fogo da penha e consumiu a carne, e consumiu os bolos, e o anjo do Senhor desapareceu da sua presença. Uau! O Senhor tomou, o Senhor recebeu, Ele reteve aquilo, Ele se agradou daquilo, como Ele está se agradando do teu ofertório, da tua entrega, queridos, nesse momento. Entenda isso. É um momento a sós, íntimo, você e o Eterno. É você dizendo: Senhor, esses são os meus bolos, os bolos que eu tenho preparado, a carne que eu tenho preparado, o meu melhor está aqui no altar, na penha. Consuma, receba. Quando o ato foi consumado, a palavra do Senhor diz que o anjo sumiu da presença do Senhor. Foi um ato tão tremendo, aquele momento foi tão tocante na vida daquele homem. Ele ficou temeroso pela sua vida. Ele diz: eu vi o anjo do Senhor. Ele ficou temendo pela sua vida, porque ele sabia que isso era um ato singular. Quem via o anjo do Senhor era consumido, morria. Ele temeu pela sua vida. O Senhor diz: fica tranquilo, você não vai morrer. Os encontros do Senhor não são para a morte, para a vida. E é isso que Ele transfere sobre você nesse momento. Pai, obrigado. Obrigado por esse momento, obrigado pela Tua graça, obrigado pelo Teu favor, obrigado por esse ajuntamento. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos inspira, a Tua palavra nos inspira de uma maneira tão linda, tão tremenda. Obrigado, Senhor, porque o Senhor passa nesse momento, como o Senhor tem passado, ó Deus, revista em meio àqueles que se chamam pelo Teu nome, em meio àquele povo, ó Deus, que tem anseio por encontros maiores, profundos com o Senhor.
e tem recolhido o ofertório, tem recolhido o cabrito valioso, o cabrito raro, os bolos que são cozidos como fruto, Senhor, ó Deus, de uma semeadura, de uma colheita, num quadro muitas vezes atípico, num quadro muitas vezes desfavorável, mas que diante do Senhor sobe como um cheiro bom, um cheiro agradável, que a presença do Senhor se mova em meio a esses ofertórios que estão acontecendo. Homens e mulheres estão nesse lugar, Pai, ó Deus, ofertando ao Senhor, dizendo o que é que eles estão entregando. Deus, muitos deles estão dizendo: não quero viver mais com as minhas desculpas, não quero viver mais com as minhas justificativas, não quero mais usar essa muleta que usei por tanto tempo, que tem atrasado a minha caminhada. Não, estou disposto a largar isso, estou disposto a viver sem isso e correr com aqueles que correm, e viver os projetos do Senhor para a minha vida e na minha geração. Senhor, acolha, receba como um cheiro suave, um sacrifício aceitável diante da Tua presença. Abençoa os Teus filhos e filhas, abençoa, Senhor Deus, a sua casa, os seus projetos, os seus sonhos. Toca-lhe, Senhor, como no anjo do Senhor, com o seu cajado, pôde tocar cada uma daquelas ofertas, ó Deus, trazidas por Gideão. Toca agora com o teu cajado, e que o fogo da glória do Senhor venha, ó Deus, e receba e consuma, Senhor, ó Deus, como um sacrifício aceitável na vida desses amados. Que a bênção do Senhor se estabeleça sobre cada casa, sobre essa igreja, sobre esse povo, sobre aqueles, Senhor Deus, que vieram à Tua presença para, ó Deus, adorar, não vieram para fazer um câmbio, uma troca, não, ó Deus eterno, viemos para exaltar o nome daquele que é digno de honra e glória. Seja exaltado o Teu nome. Receba esse ajuntamento, Senhor Deus, festivo, celebrativo, alegre na Tua presença, o temor do nosso coração, quebrantar do nosso coração, Senhor Deus, e que a graça, o amor de Deus Pai, Deus Filho, o Santo Espírito de Deus repouse sobre a Tua igreja, Senhor, e nos conceda vida, alegria, saúde e paz, desde agora, para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Vão em paz. Que o Senhor os abençoe e lhes conceda uma semana de vitória, renovados na força do Senhor. Deus te abençoe. Aleluia.